E o texto que nós vamos usar está no livro de Isaías, é o capítulo 6, é o versículo 1 até o 8. Isaías 6, de 1 a 8, eu vou até o 8 só. Me preparei para falar até o 8. Isaías 6, de 1 a 8. Eu vou fazer, neste primeiro momento, uma leitura de todos esses versículos. Depois a gente, em blocos aqui, a gente vai compartilhar, tá bom? Então, Isaías capítulo 6, versículo 1 até o 8, diz assim, na nova versão internacional, na NVI: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Versículo 4. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. E o versículo 8: Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me, envia-me, envia-me. Amém? Ok, Isaías, aqui apenas uma nota introdutória, né? O nome de Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação, ou Jeová é a salvação. Isaías, ele teve seu ministério focado, basicamente, a maior parte do seu ministério focado no reino do sul, Judá, né? Embora ele tenha também servido, ministrado, pregado para Israel, o reino do norte, mas a maior parte foi para o reino do sul, foi para Judá. Ele foi conhecido, Isaías foi e é conhecido como o profeta messiânico, né? Pois o seu livro é o que mais contém profecias a respeito da pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E continuando aqui apenas uma nota para você tomar conhecimento. Ele é o profeta mais citado do Novo Testamento e é o segundo livro de Isaías, mais citado no Novo Testamento depois dos Salmos, dos livros de Salmos. Isaías foi casado, ele teve 2 filhos, conforme capítulo 7, versículo 3 e capítulo 8, versículo 3, depois você pode ir lá, capítulo 7, versículo 3 e capítulo 8, versículo 3, apenas para você tirar a sua dúvida. E ele morreu durante o reinado do perverso, maldoso rei Manassés. Apenas uma nota introdutória para a gente falar um pouquinho do livro de Isaías e de Isaías, esse profeta que foi esse homem de Deus usado por Deus. Então vamos lá. Aí no capítulo 6, na maioria das nossas Bíblias, tem um título. E na maioria das nossas Bíblias, o título se refere ao chamado do profeta Isaías, né? Ao chamado de Isaías para pregar a mensagem de juízo e de restauração sobre o povo de Deus. Ele fala de um encontro de Isaías com Deus. Essa porção aqui do versículo 1 até o versículo 8, ele se estende um pouco até o versículo 13, mas nós vamos ficar até o 8. Ele fala de um encontro que o profeta teve com Deus.
de uma experiência sobrenatural que o profeta teve com Deus. E fala também sobre os resultados deste encontro, os resultados dessa experiência que ele teve com Deus. E eu quero compartilhar com vocês, nessa noite, essa passagem, essa porção, mas não me limitando a um chamado específico de Deus. Há um encontro específico de Deus para comigo e com você. Não me limitando a um único encontro com Deus, não a uma única experiência com Deus. Aqueles encontros arrebatadores, eu acredito que você já teve com Deus, aqueles encontros singulares, experiências singulares que você já teve com Deus, você e Deus. Eu não quero me limitar apenas a esse encontro específico, a esse momento específico de sua experiência com Deus. Mas, embora eles existam, são reais na nossa vida, mas que possamos falar de aplicar essa palavra aos nossos encontros, experiências com Deus. Aquele tempo seu, aquele tempo meu, aquele tempo nosso de estudo da palavra de Deus, de meditação na palavra de Deus, de uma devocional da palavra de Deus, aqueles encontros nossos, aquelas experiências nossas, no nosso tempo de oração com Deus, aqueles encontros, aquelas experiências nossos, junto com a igreja do Senhor, que sejam pequenos grupos, mas é isso. Esses encontros, essas experiências, aplicar essa palavra, esses versículos, algumas lições aqui da experiência de Isaías para as nossas vidas. E vamos lá. Como isso pode ser real e deve ser real na nossa vida? Deve continuar sendo real na nossa vida, em nossos encontros e nossas experiências com Deus. Então eu destaquei o primeiro ponto aqui, que pega do versículo 1 até o versículo 4. Versículo 1 até o versículo 4. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E o versículo 4, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, neste encontro, esta experiência que Isaías teve com Deus, ele vê a soberania de Deus, ele vê a majestade de Deus, ele vê a santidade de Deus. Ele tem uma visão arrebatadora, sobrenatural. Talvez eu e você, talvez não tenhamos, não teremos esse tipo de visão, esse tipo de revelação sobrenatural, arrebatadora, impressionante. Mas nós podemos ter estes encontros com Deus, estas experiências com Deus, através da sua palavra, através do nosso tempo de oração, através do nosso tempo de comunhão com a igreja. Nós podemos ter. O reinado do rei Uzias. Por que a Bíblia já começa assim, no ano em que o rei Uzias morreu? Ué, o que isso tem a ver, né? Mas tem a ver, o reinado do rei Uzias, um dos reis de Judá, foi uma época próspera, muito boa para o povo de Deus, para Israel. A agricultura estava em alta, o agronegócio estava em alta, o exército estava muito bem equipado, estava tudo muito bem, havia estabilidade em toda aquela região,
Mas tudo isso, toda essa estabilidade, todo esse conforto, toda essa época áurea próspera, nessa ocasião, provocou no rei Uzias e provocou no povo um sentimento de orgulho pecaminoso, de soberba, de autossuficiência. Provocou no rei e no povo um relaxamento espiritual e moral. Isso nós podemos constatar lá no segundo livro de Crônicas, apenas como uma referência para nós, para você depois ler e estudar a palavra de Deus. Está lá no segundo livro de Crônicas, no capítulo 26. Vai falar justamente isso que eu estou falando agora. E a partir do versículo 16, a gente vai ver o momento em que o rei Uzias e o povo relaxaram, perderam a reverência, o temor e assim por diante. E foi nesse contexto conturbado para a nação de Israel, foi nesse contexto perturbado, de crise, que Isaías teve essa visão, teve este encontro, esta experiência com Deus. Agora o rei Uzias, o rei humano, estava morto. Este rei que trouxe toda essa prosperidade, que trouxe toda essa estabilidade para o povo, está morto. E agora? O que será do povo? O que será de Israel? O que será da nação? O rei humano está morto. Mas neste encontro com Deus, nessa experiência maravilhosa com Deus, Isaías viu que o Rei dos Reis estava vivo, estava assentado no seu trono de glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, Ele reinava, Ele reina. O rei humano está morto, mas o soberano de Israel, o Rei dos Reis, Ele está vivo. Ele está assentado no trono de glória, majestoso em sua santidade. Ele tem o domínio da história e Ele tem o controle de todas as coisas. No meio de incertezas, no meio de crise, no meio de medo, de tanto medo, Deus se revela ao profeta. Deus se revela ao profeta como aquele que continua no comando da história, como aquele que continua no comando de todas as coisas. E em nossos encontros com Deus, em nossas experiências com Deus, Deus continua se revelando, desejando se revelar a nós como aquele que está no controle de toda a história, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e a sustenta com o poder da sua palavra. Quando você tem esse tempo, esse encontro, ou esses encontros com Deus, essas experiências com Deus, através da sua palavra, através do seu tempo de oração, através da comunhão com a igreja, você consegue perceber a Deus, reconhecer Deus em sua majestade, em sua glória, em sua santidade, em poder e glória. Você consegue? É assim que Deus continua se revelando a nós, é assim que Deus continua falando, se revelando à sua igreja. Em tempos de incerteza, de medo, de caos, Deus continua no controle de todas as coisas. Isaías estava angustiado, e agora? O que vai ser? O rei morreu, o tempo de estabilidade acabou, e Deus fala: Isaías, eu continuo no controle de todas as coisas. Deus quer deixar claro para mim, para você, quer deixar claro para nós que Ele continua no controle de todas as coisas. Que a minha vida, a sua vida, as nossas vidas estão em suas mãos, e que Ele continua trabalhando. Que Ele continua trabalhando. Então, primeiro ponto, Ele vê a soberania, a majestade, a santidade, o poder, a glória de Deus, e ilustrada dessa forma nos versículos 1 até o versículo 4. Que descrição da glória, da majestade, do poder de Deus nós temos aqui nesses versículos de 1 a 4. Vamos lá, versículo 5.
Então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros. Após esta experiência, este encontro com Deus, essa contemplação de sua glória, de sua grandeza, de sua santidade, do seu poder, o profeta chega a uma conclusão: sou merecedor do juízo justo de Deus, eu não sou digno de estar na sua presença. Aqui há um reconhecimento dele, do seu estado pecaminoso, de sua necessidade espiritual. Isso tudo em consequência da visão que ele tem, da contemplação que ele tem do Deus Santo, grande, altíssimo. Irmãos, a santidade de Deus, a majestade de Deus, o esplendor da glória de Deus, a sua pureza, a sua grandeza destacam aqui a vulnerabilidade, a impureza do profeta. E precisa ser assim conosco também. Quando nós temos os nossos encontros, as nossas experiências com Deus, quando nós contemplamos a sua grandeza, a sua santidade, a sua majestade, o seu poder, a sua glória, o que nós reconhecemos em nós mesmos, nós reconhecemos quem Deus é e precisamos reconhecer quem nós somos. Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Nós somos dependentes dele, necessitados dele. Isaías falou: ai de mim, porque vi Deus em sua grandeza, majestade, santidade e soberania. E olha que Isaías, além de profeta, ele era muito reconhecido naquele contexto, naquela época. Ele era um homem influente, ele tinha bom trânsito entre os reis. Isaías veio de uma família nobre, ele tinha sua influência, além de profeta. Mas quando ele está na presença do Senhor, ele se sente pobre e necessitado, espiritualmente falando. É assim que ele se sente diante da grandeza de Deus. Um pecador que precisa constantemente do perdão de Deus. Ai de mim! E olha, isso não para só em Isaías, mas o próprio apóstolo Paulo também reconheceu a profundidade do seu estado de pobreza e necessidade espiritual. Reconheceu a profundidade dos seus pecados, quando ele disse a Timóteo: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo não olha o pecado dos outros nesse momento, ele olha para dentro de si mesmo e chega a essa conclusão. Isaías, num primeiro momento, olha para dentro de si, examina-se a si mesmo e reconhece o seu estado de necessitado de Deus o tempo todo, dependente de Deus o tempo todo, da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. Irmãos, encontros com Deus, experiências com Deus, não devem gerar em nós um certo status de espiritualidade, não deve gerar em nós um sentimento de orgulho, de soberba, de autossuficiência. Não deve gerar em nós um sentimento de que nós pertencemos a uma classe especial de pessoas. Não deve gerar essas coisas em nós. Nós somos levados a examinar o nosso coração, examinar a nossa vida diante do Deus Altíssimo, Santo, 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 glorioso, poderoso.
e reconhecermos a seriedade das nossas ofensas diante dele, as nossas ofensas para com ele. Encontros verdadeiros, experiências verdadeiras com Deus, que eu creio que você teve, que você tem, eu tenho, nós temos, por meio da sua palavra, por meio de um tempo de oração, por meio de comunhão da igreja, devem gerar em nós quebrantamento. Deve gerar em nós quebrantamento e deve gerar em nós mudança de vida. Além de sentimentos prazerosos que nós temos com Deus, nós temos. É prazeroso demais estar aqui com vocês, louvando a Deus, exaltando o nosso Deus, dizendo que Ele é santo, que Ele é o autor da vida, que Ele é tudo o que nós temos, como nós cantamos agora há pouco. Isso alimenta a nossa alma, o Espírito Santo de Deus trabalha em nós e deve também, além de tudo isso, gerar em nós quebrantamento e mudança. Vamos lá, e na sequência, a parte B do versículo: pois sou um homem de lábios impuros, ele reconhece os seus pecados, o seu estado de necessitado de Deus, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele olha para dentro de si mesmo, e depois ele olha ao redor, e vê que a situação não é nada boa. Após reconhecer a sua própria impureza, agora o profeta vê o estado do povo que não era diferente do seu. E isso é discernimento. Discernimento. Depois desse encontro com Deus, dessa experiência com Deus, o profeta tem discernimento de avaliar a sua vida, de olhar para dentro de si, reconhecer os seus pecados, confessá-los, e ele também olha ao redor. Ele olha ao redor. Ele vê o povo, ele vê o sistema, e vê que as coisas não estão boas. Essa capacidade de avaliar o mundo ao redor. Muitos de nós estamos perdendo essa capacidade de olhar ao redor e avaliar a situação, avaliar o contexto. Avaliar os perigos para a nossa vida, os perigos que são oferecidos para o nosso relacionamento com Deus. Nós falamos aqui no domingo passado sobre o quanto de coisas que o sistema, este mundo, e a gente falou mundo como sistema, o quanto de coisas são despejadas diante de nós, que os nossos olhos veem, que os nossos ouvidos ouvem. E nós precisamos de discernimento, precisamos avaliar o nosso contexto para assim tomar decisões, fazer escolhas segundo a vontade de Deus que está revelada na sua palavra. Isaías, após esse encontro, essa experiência com Deus, ele olhou para dentro de si, mas também olhou ao seu redor e viu que as coisas não estavam bem. Esse é o estado, é a situação espiritual e moral ao nosso redor, queridos. E parece que hoje não é muito diferente ou nada diferente. Essa é a mesma situação. A questão é se estamos conseguindo discernir essa realidade. Percebemos o estado degradante que nós estamos inseridos nesse sistema, nesse mundo. A questão é essa, nós precisamos discernir. Nossos encontros com Deus, as nossas experiências com Deus, devem gerar em nós também discernimento, para olharmos para dentro de nós e olharmos ao redor e avaliarmos, para tomarmos decisões sábias segundo a palavra de Deus. Ou será que tudo ficou normal para nós?
E até participamos de algumas coisas como se tudo tivesse numa boa, tranquilo, é assim mesmo, é normal, faz parte. Não precisa ser tão rígido, não precisa ser tão duro. Olha, é a palavra de Deus que nos orienta a avaliarmos. Nós precisamos desse discernimento para termos em mente quem está por detrás dessa situação caótica que nós vivemos no mundo inteiro. O arquiteto da maldade, que nós vimos na mensagem anterior, lá em Efésios 2:10. Quem é? É o inimigo de nossas almas. Queridos, eu acho que nós estamos vivendo a mesma situação que Isaías estava vivendo, e ele relata lá aqui no seu próprio livro, no capítulo 5, versículo 20. As pessoas perderam a capacidade de fazer essa avaliação lá. Isaías fala lá em Isaías capítulo 5, versículo 20, e nosso contexto hoje não é nada diferente. Isaías 5, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e ao bem mal. Ai, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Perderam a capacidade de avaliação, a capacidade de discernir. Há uma inversão de valores absurda. E lá naquela época não era diferente. Chamam injustiça de justiça e assim por diante, justiça de injustiça. Você já viu isso hoje, nos últimos anos? Atualmente você está vendo isso, a justiça ser torcida. O que há de diferente aqui? Isaías capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus é autêntica, real, verdadeira. É o problema do coração humano, está aqui escancarado e revelado. Mas os filhos de Deus precisam, por causa da sua comunhão com Deus, da comunhão com a palavra de Deus, a comunhão com a igreja de Deus, ter discernimento e avaliar, é o que Isaías fez aqui. E vamos lá, o penúltimo ponto, versículos 6 e 7. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos, versículo 6. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. E o versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Você reconheceu, Isaías, o quanto você é pecador. Você reconheceu, Rogério, o quanto você é pecador e o quanto você necessita de mim, da minha graça, do meu perdão, da minha misericórdia e da minha restauração. Brasa viva. As brasas vivas, elas eram levadas no templo. Elas eram levadas para dentro do lugar santo, lugar santíssimo, no dia da expiação, né? No dia em que era ofertado sacrifícios para perdão dos pecados, no contexto do Antigo Testamento. Isso está lá em Levítico, capítulo 16, versículo 12, essa passagem, né? Essas brasas eram levadas até lá, quando era oferecido sacrifício para perdão dos pecados. E essas brasas vivas simbolizam a purificação do pecado, simbolizam o perdão de Deus. Simbolizam o imperfeito que aponta para o que é perfeito, Cristo Jesus. Tremendo, maravilhoso. Quando nós temos os nossos encontros com Deus, quando nós temos as nossas experiências com Deus, quando nós reconhecemos nesses encontros, nessas experiências com Ele, reconhecemos a sua soberania, reconhecemos a sua santidade, reconhecemos o seu poder, reconhecemos a nossa impureza, reconhecemos a impureza daquilo que está ao nosso redor, reconhecemos a nossa situação e a situação deste mundo, e nós confessamos os nossos pecados e somos perdoados e purificados em Cristo Jesus.
Louvemos a Deus, meus irmãos, porque foi pelo sangue precioso de Jesus Cristo, a sua vida pela nossa, é que nós somos perdoados e purificados por Deus. E isso está registrado também na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Louvado seja Deus, porque em Cristo Jesus nós temos livre acesso ao trono da graça, recebemos dele perdão dos nossos pecados, purificação da nossa culpa e recebemos dele restauração. E vamos lá. Ponto final da mensagem, o versículo 8. Então vi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, Isaías respondeu: eis-me aqui, envia-me. Envia-me. Que mudança de Isaías, né? Depois dessa experiência maravilhosa com Deus. Que mudança! Ele vê a santidade, a majestade, a grandeza de Deus, fica impressionado, admirado. Aí ele reconhece o seu estado pecaminoso, a sua necessidade de Deus, a sua pobreza espiritual. Ele olha ao redor, faz uma avaliação de que a situação não era nada diferente. A coisa também estava complicada, discerne, avalia. Ele reconhece os seus pecados. Ai de mim, pecador que sou. Ele é perdoado e restaurado. E agora? Agora ele está pronto para servir a Deus. Envia-me, eis-me aqui. Após o seu encontro transformador com Deus, ele se coloca à disposição de Deus para servir. E como ele serviu aqui, pregando, anunciando a palavra, a experiência dele aqui, o profeta, palavra de juízo e restauração. Esse é o teor da mensagem de Isaías, e nós vamos ver versículo 9 e 13, mas em todo o livro de Isaías. Eis-me aqui, depois de ter sido impactado por Deus em sua soberania, santidade e glória, após o seu encontro, a sua experiência com Deus, após ser perdoado e restaurado por Deus, ele está pronto para o ide. Ele está pronto para o ide. Nossos encontros, nossas experiências com Deus, maravilhosas, por meio da sua palavra, devoção, meditação, reflexão, leitura, estudo, nossas experiências e encontros com Deus através do nosso tempo precioso de oração, nossos encontros e nossas experiências com Deus através da comunhão da igreja uns com os outros, deve nos levar sempre, sempre, sempre a vermos a sua santidade, grandeza, o seu domínio, de recebermos dele o seu perdão, recebemos a sua restauração. Deve nos levar sempre a reconhecer que somos necessitados dele, que sem ele nós não conseguimos fazer nada, sem estarmos ligados na videira nós não vamos ter dificuldade para fazer aquilo que ele quer que façamos. E depois de tudo isso, perdoados, restaurados, é o que Deus fez com nós e continua fazendo dia após dia. Nós também devemos continuar no nosso ide, servindo o Senhor, falando dele, do seu amor, do seu perdão, da sua grande restauração em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Ide. É para mim e para você servi-lo. Ai, mas como que eu vou poder servir? Talvez um trabalho missionário internacional, não sei. Não, não é assim, é ide, fale dele, do amor dele. E no meio de tudo isso, o que ele fez por você, o que ele fez por mim, é assim. Eu me lembro, há muitos anos atrás, onde eu trabalhava numa outra empresa, e de vez em quando a gente tinha um tempo ali, quando você estava fazendo alguma coisa, e eu conversava com uma pessoa, e falava de Cristo.
para ela, respeitando o seu espaço, os seus ouvidos, né? Porque às vezes a pessoa não quer ouvir, né? E no momento certo você fala. E aí eu falei, meu Deus, eu não quero ser chato, pegajoso. Como é que eu falo? Continuo falando do Senhor para ela. E fale da sua vida, do seu encontro comigo. E aí eu fui falando desse momento maravilhoso com essa pessoa. E louvado seja Deus porque ela dava atenção. Não sei se hoje ela serve ao Senhor, não sei. Mas um dia ela falou assim para mim, falou, olha Rogério, se um dia eu me converter a Jesus Cristo, eu vou me lembrar muito das nossas conversas, de tudo que você falou a respeito de Deus para mim. Ide, querido, servir o Senhor. Para alguns vão servir em outros lugares, né? De forma mais complexa, enfim. Mas o ide, o servir o Senhor, falar do seu amor, da sua graça, do seu perdão, da vida em Cristo Jesus, todos nós devemos servi-lo dessa forma, sem peso, com alegria. E esses encontros e experiências nós podemos ter a qualquer momento com Ele. A qualquer momento. A qualquer momento. Compartilhe com Deus qual for o momento, em tempos bons, favoráveis, mas também em tempos difíceis. Em tempos difíceis também. Amém?